Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Os 14 milhões de Marci Lopes. Minsa diz que não há no país 16 milhões de cidadãos com idade adulta. João Lourenço viola concurso público. Resultados do concurso nunca foram publicados. Sobre a nomeação da ANAC. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula a vossa mão. E aí, família? Segundo escreve aqui o site, né? Clube Capa, é isto mesmo. Os 14 milhões de Marci Lopes, aonde é que saíram? Tá entender? Minsa diz que não há 16 milhões de pessoas no país, né, com idade adulta. Tá entendendo? Onde é que saíram os 14 milhões? O ministro da Administração do Território confirmou recentemente que estão registrados para votar cerca de 14 milhões de eleitores, né, que resultam dos que atualizaram no seu registro, sem contar, naturalmente, com as que não atualizaram o registro e que já compõem o ficheiro informático dos cidadãos maiores, né? De acordo com as apurações, quando se iniciou o processo de vacinação contra a Covid-19, o Ministério da Saúde avançou que havia no país 16 milhões e 800 mil pessoas com 18, entre os 18 ou mais anos, né, que já estima que vivam em Angola cerca de 300 mil estrangeiros, porque existe um diferencial de 2.500 pessoas que não estão na base de eleitores relativamente ao agora anunciados os 14 milhões de eleitores. Marci Lopes fez saber que os cidadãos são provisórios e serão apresentados na Comissão Nacional Eleitoral, né, nos próximos dias para o início dos trabalhos preparatórios da realização do processo eleitoral que dependem, né, do ficheiro informático dos cidadãos maiores. Relativamente à entrega de ficheiros informáticos, né, dos cidadãos, disse que o mesmo será entregue definitivamente à CNE até os dias 10, após a convocação das eleições gerais por parte do Presidente da República, tal como dispõe a Lei Orgânica sobre as Eleições Gerais. Com a relação ao número de cidadãos que exercem ao direito do registro oficioso do estrangeiro, o ministro indicou que rondam em aproximadamente 18 mil cidadãos angolanos. Acrescentou que o processo do registro eleitoral foi levado a cabo nas 18 províncias do território nacional e no exterior do país. Foi feito na África do Sul, Alemanha, Brasil, França, Grã-Bretanha, Holanda, Namíbia, Portugal, República Democrática do Congo, República do Congo, na Zâmbia, né? No entanto, no início do processo, o ministro falava numa estimativa de 400 mil. Fonte, né, clubecapa.net. Mano, agora, o site, né, Clube Capa também acrescenta aqui dizendo que João Lourenço viola concurso público. Tá entendendo? É isto mesmo. Resultados do concurso nunca foram publicados. Nomeações na ANAC. As nomeações anunciadas nesta quarta-feira pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, quanto à composição do novo Conselho de Administração da Autoridade Nacional da Aviação Civil, que é a ANAC, terão acontecido em um formato que violou princípios da transparência. Fonte clubecapa.net. Vamos lá ver aqui a matéria completa. A escolha dos integrantes da Autoridade Nacional da Aviação Civil, ANAC, foi baseada num concurso público, em obediência a requisitos da Associação Internacional de Transporte Aéreo, IATA. Em agosto de 2021, o Ministério dos Transportes anunciou a realização do concurso público para o provimento dos cargos da ANAC. Requisitos foram divulgados publicamente. Os documentos requeridos foram dirigidos ao gabinete do Ministro dos Transportes e as entrevistas feitas ao concorrentes foram dirigidas pela agência KPMG, sendo que o secretário de Estado para o setor marítimo e portuário fazia igualmente parte do painel. De acordo a apurações, os resultados do referido concurso, contendo a lista dos apurados, nunca foram divulgados como manda a lei, o que permitiria os não aprovados a recorrer ou contestar em caso de insatisfação. Para surpresa de muitos, segundo soube o Clube Capa, alguns dos correntes viam-se surpreendidos com o comunicado da Presidência da República anunciando a nomeação do novo Conselho de Administração da Autoridade Nacional da Aviação Civil, ANAC. Nunca foram divulgados os resultados do concurso. Estas nomeações respondem a um concurso, requisito da IATA, ou é um processo administrativo à semelhança do que ocorreu com as nomeações na Agência Marítima Nacional e na Agência dos Transportes Terrestres? Questionou uma fonte familiarizada com o assunto, considerando terem induzido o presidente João Lourenço a um acto desprovido de transparência.
Segundo a fonte, houve anúncio de concurso público, mas nunca houve anúncio dos resultados finais. Conteúdo da nota de imprensa de 2021 sobre a abertura de candidaturas para os cargos de liderança da Autoridade de Aviação Civil Luanda. Aos 24 de agosto de 2021, a República de Angola continua a dar passos sólidos para tornar operacional a Autoridade Nacional da Aviação Civil, ANAC, com a abertura de candidaturas para a seleção de membros para o seu Conselho de Administração, como a criar condições de empregabilidade de novos técnicos e a garantia de aproveitamento de quadros que serviram o Instituto Nacional da Aviação Civil, INAVIC. A abertura de candidaturas foi formalmente lançada esta semana, e um anúncio público é veiculado pelo Diário Jornal de Angola a partir desta terça-feira 24, para as posições de Presidente do Conselho de Administração ANAC, Administrador Executivo para a área de Regulação ANAC, Administrador Executivo para a área das Operações ANAC, Administrador Executivo para a área da Segurança ANAC e Administrador Executivo para a área financeira ANAC. Ao Presidente do Conselho de Administração, a quem cabe liderar a equipa, são exigidos como requisitos mínimos a licenciatura em área académica relevante para as funções, engenharias, economia, gestão, direito ou outras, ciências, 10 anos de experiência no setor da aviação civil em cargos de administração e direção, demonstração de experiência efetiva e competências de gestão e liderança na área aviação e ou de entidades públicas, a experiência ao nível de atuação estratégica, de responsabilidade e impacto nos resultados das entidades onde trabalhou, a experiência e responsabilidade efetiva na formulação e gestão orçamental das entidades ou áreas de negócios sob sua alçada e excelentes capacidades de relacionamento interpessoal, liderança e comunicação. Com efeito, a todos os quadros interessados seniores a selecionar requer-se, à semelhança do Presidente do Conselho de Administração, elevada e reconhecida experiência no setor da aviação civil, de acordo com as funções a desempenhar, com conhecimento do mercado nacional e internacional, formação especializada da aviação civil e de funções de gestão de recursos, cumprindo com os requisitos de candidatura definidos na lei. O processo para a seleção dos membros do Conselho de Administração da ANAC é acompanhado por um grupo de trabalho constituído para o efeito, apoiado por entidade internacional de competência reconhecida. O procedimento abre oportunidades a quadros nacionais, estejam eles em Angola ou no exterior, poderem livremente candidatarem-se para as vagas definidas, num processo contínuo de fortalecimento funcional da instituição. As expectativas a contratação dos gestores da ANAC aproxima a Angola da efetivação, gradual, das razões da sua criação, cumprimento por Angola, como membro da Organização da Aviação Civil Internacional, da recomendação segundo a qual as instituições que regulam e fiscalizam a aviação civil devem ter um estatuto de autoridade reguladora independente, garantir o exercício da atividade com maior eficácia, eficiência e rigor técnico, cumprir o regime consagrado na Constituição da República de Angola dos modelos de organização e da observância dos poderes de autoridade vigentes. Dar maior força à Lei N. Indicador Ordinal Masculino. 1419, de 23 de maio, Lei da Aviação Civil, no seu número 1 do artigo 9, sobre a responsabilidade da entidade encarregue da supervisão, fiscalização e regulador da aviação civil no país. Neste sentido, a ANAC é constituída como uma pessoa coletiva de direito público com a natureza de entidade administrativa independente, com personalidade jurídica, dotada de independência administrativa, técnica, regulatória, financeira e patrimonial de todas as atividades relacionadas com o setor da aviação civil desenvolvidas em território angolano. A nova autoridade tem, dentre outras funções, as de regulação, supervisão, orientação, controlo, regulamentação, supervisão, fiscalização, inspeção, certificação,
homologação, aceitação, designação, delegação, licenciamento, autorização, auditoria e aplicação de sanções no setor da aviação civil. As suas ações incidirão sobre todo o território nacional e no espaço aéreo sujeito à jurisdição do Estado angolano, nos termos definidos pelo direito internacional público, sobre as aeronaves inscritas no Registro Aeronáutico Angolano, e sobre as aeronaves de registro estrangeiro que operem em território nacional, bem como aos operadores estabelecidos ou a operar em território nacional. Transição à abertura deste procedimento de candidatura aos órgãos de gestão da Autoridade Nacional da Aviação Civil de Angola é parte de um amplo processo de transição do INAVIC para a ANAC, pretendendo-se estabelecer as metas a serem alcançadas, o modelo de governação e o planeamento orçamental necessário, e regular as atividades de transferência de atribuições da gestão administrativa e operacional para a ANAC, com o propósito de assegurar a sua operacionalidade e continuidade. Em verdade, a transformação e reestruturação do INAVIC em ANAC passa por uma autonomização e independência da função reguladora, traduzindo-se numa aproximação do modo de funcionamento do setor público aos parâmetros privados, nomeadamente e no que diz respeito à gestão por objetivos, avaliação de desempenho, assegurando a satisfação do cidadão utente e criação de uma cultura baseada na exigência e na meritocracia. Enquanto entidade administrativa independente, a ANAC é o testemunho de uma dupla revolução da relação do Estado com a economia, no âmbito do programa de reforma do Estado em curso pelo Executivo, que consiste na crescente redução da intervenção direta do Estado na atividade econômica, em troca pelo reforço do seu papel regulador e supervisor da atividade econômica, neste caso particular na aviação civil nacional. Ministério dos Transportes em Luanda, aos 24 de agosto de 2000. Família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, sabe fazer, se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta, porque sabe notícia. Quem saber, saber a parte de nós entrar em notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família dele continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição do nosso vídeo. Queria essa opinião que é muito importante. Então, até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega a você, a TV que não bajula você, maninha.